Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez estamos aqui gravando o nosso Pode Ir com convidadas muito especiais. E hoje, além da nossa companheira de trabalho, Cris Souza, nós também trouxemos duas queridas amigas, que é a Bruna e a Beth, Elizabeth, duas terapeutas com suas especialidades. E hoje eu estou passando bastão para Cris. Vamos deixar aqui o ambiente super leve e solto para que ela possa direcionar este bate-papo, digamos assim, porque entrevista é muito pesado, né, gente? Esse bate-papo entre amigos com bastante conhecimento que a gente veio trazer para vocês. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Cris? Vamos lá, então, né? Casa nova, tudo novo. Uhul. Convidadas novas, que a gente espera que voltem mais vezes. Hoje a gente começa o nosso papo, primeiro nos apresentando, né? Falando um pouquinho da nossa história, o que fez a gente chegar aqui, as coisas que a gente trabalha, de uma forma bem tranquila, porque a gente está em casa mesmo. Então, quem quer começar a falar o nome, de onde vem? Posso começar. Bom, eu sou Elizabeth Longo, eu trabalho com a parte administrativa vamos botar de forma CLT, né? Aquele que paga as contas, né? Mas eu tenho uma família muito espiritualizada, né? E eu acabei sendo convidada para muitos, para buscar esse conhecimento, né? E aí as terapias holísticas entraram aí na minha vida como eu me descobri, na verdade, né? Você conhecer, trabalhar com aquilo que você gosta, né? E aí, ao longo de alguns anos, eu busquei algumas terapias para me especializar e trabalhar, primeiro para cuidar de mim, que Bom caminho. Eu acho que é um bom começo, né? E só que isso ficou pequeno, né? Ele transbordou. Perceber aquilo que podia me transformou, poderia transformar outras pessoas. Isso me estimulou a procurar cada vez mais, a buscar mais conhecimento. Algumas outras terapias, eu tenho uma lista do que eu gostaria de fazer ainda, de conhecer. E tudo aquilo que tem uma possibilidade de mudar a história da minha vida, da minha família e das minhas filhas, tudo aquilo que eu puder curar, limpar ou orientar, é isso que me estimula a buscar mais. Que bom, que legal. Nossa, Beth, eu tô arrepiando aqui, ó, você falando. Falar, ai, que presente do universo. Dá uma calma, né? Trazer você para essa roda. Nossa, que incrível. Obrigada, Foi aqueles prazer é 45 do segundo tempo, assim, a cereja do bolo. Seja muito bem-vinda, tô muito feliz E é por você muito estar aqui com a bom gente. quando ela fala, né, Muito, que com a alma. o primeiro Coração. passo foi cuidar de si, mim. exato. Que no universo feminino não é tão comum, né? Nós, mulheres, aprendemos que primeiro a gente cuida dos filhos, quando a gente tem filhos, do marido, dos pais, do amigo, do vizinho, de alguém que passa. E talvez, em algum momento, a gente entre nessa fila e se cuide. E ela fez justamente o processo contrário, que é o mais correto, né? Primeiro eu cuido de mim, para depois cuidar do outro. Exatamente, é o que está na Bíblia, né? Que a gente até conversou no nosso episódio anterior, né, Cris? Amar o próximo como a si mesmo. Se a gente não se amar, como é que a gente vai amar o próximo? Exatamente. Foi exatamente isso, né? E como você consegue cuidar do outro se você está muito ferida, se você tem muita coisa a cuidar, né? E eu entendo que nem sempre aquilo que me dói ou que eu sinto hoje tem a ver com algo vivido por mim, né? A gente também herda não só a genética, não só, né, a parte física ou biológica, mas a gente também herda uma herança vivida aí do passado. Dos nossos ancestrais, né? Exatamente. Da nossa ancestralidade. E se a gente não tiver alguém que desperte na família, isso vai passar de geração em geração. Então,
cuidar de si, ela já é cuidar do próximo, né? Então, Pelo menos os do sistema familiar, do sistema, né? Curado exatamente. Aqui a gente está para curar, falando de né? sistema. É isso aí, exatamente. Só cura quem já é curado, está Exato. procurando se curar. É isso. E a constelação familiar vem falar exatamente sobre isso, né? Quando eu olho para mim, me entendo pertencente a um sistema familiar e que eu não posso ferir uma lei sistêmica, que é o respeito, por exemplo, a quem veio antes, né? E entender quem veio antes, tudo que esse antepassado sofreu, viveu, superou e que me trouxe à vida. Quando eu passo a entender, a cuidar e a olhar disso, eu curo 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. E a constelação familiar vem para nos ajudar nesse quesito, né? Que é muito simples e, ao mesmo tempo, Complexo. tão complexo, porque é um mundo que se abre, né? Quando você começa a perceber isso. Mas antes da gente continuar falando das terapias, vamos para a Bruna, Por favor. senão a gente embarca nessa questão das terapias e não sai dali, Muito legal, né? muito Desse conhecimento. episódio acabar. Bom, primeiramente quero agradecer imensamente ao convite da Fabi, conhecer a Cris através da Fabi. Na Elizabeth, a gente tem trocado muitas figurinhas e eu estou muito feliz de estar aqui. Acredito que falar de mim é falar sobre medicina, né? Sou médica, atuo na neurologia pediátrica, também na neurologia adulto. E o que vocês comentaram, assim, a apresentação da Beth, acho que já introduziu tudo que nos move, né? Então, diferente, né? Eu tive uma questão de imposição profissional, né? O meu pai já observou algumas características em mim, com as crenças dele, e visualizou que eu seria uma boa médica. Então, acho que se o pai acredita, já é o primeiro Assim passo né? para a gente estar acreditando, né? Já Falo colocou meu a pedra pai, fundamental aí, né? Falo meu pai, mas também incluo, né, obviamente, a minha mãe, que me deu um livro sobre medicina e fez eu escolher essa profissão, que não tinha médico algum na minha família. Que legal. Fui a primeira da minha família. Parabéns. Todos professores de outros ramos, enfim. Então, tenho muito orgulho de onde eu estou hoje, de tudo que eu tenho plantado e de como hoje eu estou bem mais curada para poder justamente ajudar e cuidar dos outros, né? Queria abrir um parênteses para a Bruninha, que além de, né, doutora, ela trata uma especialidade muito rara e não tão menos importante, que são as crianças, né, Bruna? Como é que funciona esse seu outro lado terapêutico com os Fabi, pequenos? É desafiador, né? Não dá para dizer que geralmente aí na área médica quem gosta de criança trata criança e quem trata adulto não trata criança. É muito setorizado, né? Porque realmente é um mundo muito à parte. Não é qualquer profissional que está habituado, nem mesmo está inserido de ver não só a criança, mas todo aquele Sistema. Não apenas a Sistema, criança, mas exato. uma criança especial, não é, Bruna? Isso. Uma criança já é mais delicado, né, na minha visão. E uma criança atípica que vem com todo o seu contexto familiar, que vem com uma mãe muitas vezes desgastada, que vem com uma família desestruturada ou até mesmo ferida, e vem uma situação que hoje, né, a gente vê aí o aumento dos casos, né, tanto de transtorno do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, entre outros que já são falados há mais tempo. Então, para mim, é algo que surgiu na minha vida, foi surgindo aos poucos, né? Eu acredito que tudo nessa vida tem uma missão, né? Um propósito. Então, é isso, assim. E você tem observado, né, Bruna, pelo pouco que nós conversamos a respeito do assunto, que nem sempre é só um problema comportamental, né? Sim. Às vezes, até por você ter essa abertura, já um conhecimento mais elevado, você consegue, às vezes, perceber até alguma influência espiritual, né, nesses comportamentos e o quanto é conflituoso, qual seria a palavra correta, de tratar isso com mães que também carregam suas crenças, né, muitas delas limitantes, ou que talvez não aceite também esse auxílio, né? Porque você é um canal de bênção, né? De cura, Sim. independente
da profissão, né? Você está se colocando a caminho para tentar ajudar. E como é tão desafiador quanto já seria se não fosse também, às vezes, uma influência que você observa que pode ter esse cunho, talvez, espiritual em relação aos comportamentos, né? Ministrar a cura nesses casos é ainda mais desafiador. Sim, Fabi, é desafiador também, mas acredito que nós, médicos, temos uma formação muito técnica, sempre muito específica, porém, a medicina, ela está muito atrelada também à parte espiritual, à espiritualidade como um todo, né? Não somente algo que a gente comenta sobre religiosidade, mas sim sobre a importância da presença da fé, a importância da presença do acreditar, né? Seja ele qual for, né? A gente respeita muito, até porque cada um tem as suas especificidades e na consulta a gente não consegue abordar tantos fatores, fica muito focado ali na parte técnica, quando falou, quando andou, por que não está falando, o que precisa, qual encaminhamento vou fazer, mas em determinados momentos, não só na neurologia, mas na minha prática médica prévia, né, a gente passa a ter essa questão espiritual ou divina como algo muito próximo. Então, é como se a fé fosse um grande aliado. Exatamente, para que a gente consiga ter um melhor resultado na cura ou no tratamento. Não só para a gente, né? Porque a gente, como profissional, também precisa desse conforto, né? De saber que tem determinadas questões que você vai poder auxiliar, que você vai poder agir, e tem outras que não depende só, né, da gente, e também de estar orientando essas mães. Então, eu sempre falo para elas, assim que eu tenho uma abertura ou uma oportunidade, por isso a importância, né, do podcast, de poder difamar sobre isso que não fala. Na consulta não a gente dá. não conseguiria, né? Exato. Então eu falo para elas, mãe, procura a parte espiritual, procura o que você se sentir melhor, né? A gente sabe que no autismo, né, Fabi, tem umas questões sensoriais, então tem crianças que não se adaptam em locais mais cheios, com mais barulhos, ruídos, eles são hipersensíveis. Então, a gente sempre orienta, procura, porque isso vai te dar uma base, vai te dar um solo que talvez eu não consiga te dar. Mas né? olha que lindo, né, gente? Mesmo ela, na terapia dela, entendeu a importância da fé. Por que eu tô tocando nesse assunto, né? Porque hoje nós estamos aqui reunidas com amigas, terapeutas, e que cada um com a sua crença ou religião. Eu não gosto dessa palavra religião, porque traz um contexto de religiosidade. E, geralmente, os religiosos são muito fanáticos, extremistas e preconceituosos. E aqui no nosso Pode Ir, não existe nenhuma dessas palavras. Não há possibilidade de alguém com preconceito ou algum tipo de intolerância religiosa fazer parte do amor que Deus colocou no meu coração, já que o amor de Deus é para todos mesmo. Não é para todos só de uma determinada igreja, é para todos da humanidade. Então, eu fiz questão de trazer minhas amigas. Beth, estou conhecendo hoje, mas eu já posso dizer que a Cris, que é católica, tem uma fé católica cristã. A Bruna conversando um pouco melhor, espírita. Hoje a Beth, se quiser falar um pouquinho também sobre isso. E eu, cristã. Para que a gente realmente traga a existência que não existe, porque as pessoas vivem dividindo, se matando, se degladiando por tão pouco, reduzindo o coleguinha por causa disso ou de aquilo, e não foi isso que Deus, com seu amor tão infinito, trazendo o próprio Filho em sacrifício para amar e unir toda a humanidade, não foi essa mensagem que o Papai do Céu deixou, né? Pra gente dividir. Então, o Pode Ir é isso, é ter vocês aqui como um presente de Deus, o Criador do Universo, para a gente falar desse amor, para a gente falar das igualdades e desigualdades, mas de maneira que a gente possa se acolher, se abraçar, se ajudar. Minhas amigas terapeutas com tanto conhecimento, com tanto conteúdo rico para poder ajudar tanta gente. Só o amor de Deus para fazer algo tão maravilhoso assim. Então, é um privilégio estar aqui. É importante com a gente vocês. falar também, né, Fabi, que quando a gente trabalha com seres humanos e que a gente tem esse olhar integrativo, a gente consegue olhar para esse ser como um todo e não como só a parte, né? Sim. Então, a Bruna é neuro e
claramente ela tem um olhar da medicina para este ser humano. Mas, a partir de uma prática integrativa, ela também consegue perceber que esse paciente vai ser melhor atendido a partir de um olhar integrativo em que ela vai ver essa criança, ou esse adulto, ou esse idoso, que é um público que ela também trabalha, que é muito específico, né? Ela vai olhar para cada área da vida desse sujeito com um olhar amoroso, com um olhar de empatia, com um olhar acolhedor, e vai conseguir indicar melhores caminhos que, ainda que ela não consiga atender dentro das especificidades do trabalho dela, ela consegue indicar. Então, a gente consegue, a partir desse olhar, que é um olhar sistêmico também, ajudar esse adulto ou essa criança de uma maneira diferente, que é o que a gente faz, por exemplo, no Instituto Maná, né? A gente olha para aquela pessoa que chega para a gente e, embora eu possa atendê-la na cromoterapia, na aromaterapia, na constelação familiar, na barra de axis ou na psicanálise, que eu não atendo, mas eu tenho parceiras e parceiros que atendem, eu consigo indicar para um fisioterapeuta integrativo quando se fizer necessário, eu consigo indicar para uma neuro que também tem esse olhar integrativo, eu consigo indicar para pessoas como vocês duas que trabalham com o Reiki, né? No caso da Beth, que trabalha com Feng Shui, então ela vai olhar para o espaço, o ambiente onde esse ser está e vai conseguir indicar melhores soluções para que esse ambiente esteja mais harmônico, para que ele esteja mais equilibrado para uma melhor qualidade de vida, né, dessa pessoa. E aí, junto com o trabalho dela, juntando com o meu trabalho, por exemplo, na cromoterapia e na aromaterapia, esse ambiente fica melhor ainda, né? Porque a gente vai usar as cores, os espaços, tudo de acordo com a necessidade das pessoas. Olha que coisa rica, super legal, né? Eu acho que isso é importante porque todos nós somos, eu penso, somos muitos em um único corpo, né? Então, a gente tem a parte física que precisa ser olhada e, para isso, nós temos também médicos e especialistas que estudaram, né? E que são hiper capacitados para isso, só que não é só de corpo, né? E a mente também, ela não é só física. A gente precisa, e por isso da terapia integrativa, né? A gente poder integrar várias nuances aí dentro de um ser, né? O ambiente, ele interfere na pessoa, o ambiente físico, né? O espaço físico onde ele está, o ambiente, no caso da energia dos pais, influencia o ambiente. Falando aí de filho, que eu tenho 2 meninas, né? O ambiente onde essas crianças elas andam, né? Com quem elas se socializam, se relacionam, isso tudo tem uma energia, né? Nós somos uma energia. Que nós consumimos, né? Exato, exatamente. Então, não dá para tratar um ser de uma única forma, né? Não dá para tratar só com a medicina, sem olhar para a parte espiritual, religiosa, não dentro da religião, mas com você tendo fé em alguma coisa e acreditando em algo, né? E sem cuidar também do ambiente, da energia que circula a gente, né? Então, isso é importante, poder unir tudo isso, porque é por isso que talvez a Bruna consiga desenvolver as crianças de uma forma mais completa, porque não é só a medicina, né? É um olhar que ele é muito mais amplo do que o conhecimento técnico que ela tem, né? E a Beth falando isso, eu me lembrei que já estudos comprovaram, né? Alguém, eu não sei agora dizer o nome dessas pessoas, mas que falaram, é recente isso, que uma pessoa, quando ela vai se colocar para fazer uma oração, né, de joelho, e ela só de fazer aquele movimento, estudaram o cérebro, e ali eles conseguiram identificar que determinadas partes, né,
né, ficavam mais luminosas. Ativas, Exato, ativas, só de você fazer aquele movimento em sentido à oração, né? Por que eu digo isso? A gente também, eu tenho, né, família, eu recentemente passei por alguns problemas em relação à saúde, né, de alguns entes queridos, e eu realmente vejo que a gente ali, quando faz aquela corrente de oração, aquela firmeza de estar todo mundo, ai, ora por ela, por ele, de repente saiu de uma UTI, aí a gente vê um resultado, né? Como pode? Não dá pra gente simplesmente dizer que não, né? Claro que os médicos vão estar lá fazendo a função deles, né? Tem todo um organismo da pessoa que já está debilitado devido à idade ou devido aos problemas de saúde, mas a fé realmente ela é algo assim muito poderoso, né? Que a gente pode e deve usar a nosso favor. E muitas vezes algumas pessoas descartam, não acessam, talvez nem tenham o conhecimento ou o interesse nisso. Mas quando ativado e quando a gente realmente se conecta com essa verdade que cada um chama do jeito que quer, mas que eu creio que tudo é Deus, né? A gente consegue ter essa firmeza de falar, né, meu Deus, universo, Jesus, seja o que for, Pai Oxalá, né? Eu tenho muitos amigos que são de outras religiões, umbandistas amorosos, que, sabe, fazem um trabalho muitas vezes mais bonitos do que muitos amigos cristãos. Então, assim, o que me deixa encantada e apaixonada e sabendo que esse é o meu chamado, de trazer realmente essa consciência, porque o cristianismo, né, na verdade, eu vejo em muitos lugares as pessoas se dizimando, como se Jesus tivesse vindo só para os filhos preferidos, né? E não entendem que ele veio para toda uma humanidade. E é esse amor tão grande que faz a gente se encontrar, porque eu tô ressoando essa energia, eu vibro isso o tempo todo. Então, Deus, o que ele faz, me traz vocês, né? Que é um presente do Papai do Céu, eu acredito, de alma. E aí, né, Fabi? Olha só como isso é legal. Você está falando de egrégora. Perfeito, né? de luz, muita luz. E quando mas a egrégora ela serve para tudo, todos e sempre, né? Então, se você está em um ambiente em que a maior parte ou grande parte das pessoas está com um pensamento pesado, negativo, Sim. fatalmente aquele Isso também lugar afeta, vai estar né? com essa energia mais carregada, e a especialista em Feng Shui aqui, melhor do que eu, pode explicar isso, né? Porque a energia está ali, circulando, contaminando, né? Mas, ao mesmo tempo, quando algumas pessoas que ali estiverem também começarem a pensar de uma outra forma, uma forma mais tranquila, com um pensamento mais elevado, com outro tipo de consciência, essa egrégora vai ganhando força e vai modificando a energia daquele ambiente também, né? Então, olha como isso é sensacional. Quando a gente se coloca em oração, ou canta mantras, ou faz orações, e que a gente vai repetindo aquelas orações, e aí elas se tornam mantras, essa energia vai como uma pedra na água, sabe? Que faz aquela onda e vai levando e vai ressoando, né? E por que falar disso é tão importante? Porque quando a gente foca numa questão, e a egrégora ela faz isso também, ela expande. Então, tudo que você colocar foco é fermento, é expansão. Força e fé, isso aí. Força e fé. E está na Bíblia, né? Que nós somos sal e luz no mundo. Exato. Que nós devemos ser sal e luz no mundo. E isso não é só quando a gente está lá no espaço do templo, da igreja, Sim, ou do terreiro, vida, ou seja, né? No dia a dia. É no nosso cotidiano. Então, a gente precisa emanar energia positiva e alegria e saúde e cura E o também tempo fala todo. sobre sal no sentido de que o sal insípido para nada mais serve. Exatamente. Né? O sal, na verdade, ele é um dos ingredientes que menos as pessoas vão falar assim, num prato. Ah, tem o quê? Ah, tem cebola, tem batata, tem tomate. Ninguém toca no assunto do sal, mas vai faltar o sal para você ver. Vai comer uma comidinha insossa. Insossa. Você pode colocar o ingrediente que tiver, o legume que tiver, mas sem sal, a vida não tem sabor, né? Então é desse sal que Deus está
falando. Que tipo de sal temos sido nós, né? Porque a luz, ela não é simplesmente brilhar, não, é para iluminar, né? Uma luz que você quer o foco só para você, uma luz que você quer um altar para você dizer que é alguma coisa, mas se você não é capaz de iluminar a vida do outro, do próximo, do diferente também, porque a luz, se você vai iluminar, é onde você está passando, você está dividindo o que você carrega, né? Não é algo individual só para você, né? Tem um outro texto que fala, não tem como você colocar o candeeiro embaixo da mesa do alqueire, né? Porque ele não deixou ali a luz para você sufocar ou apagar, não. A lamparina, ela tem que ser colocada em cima, mas por quê? Porque ela é melhor? Ou porque ela merece destaque para que ela seja, né, o centro das atenções? Não, eu tenho que colocar em cima para iluminar o todo, né? Para que essa luz ela se expanda. E na verdade, quando você compartilha, você divide, você multiplica, né? Acho que é essa a matemática do pai, né? Não querer subtrair ninguém. A gente tem que fazer o fermento crescer, né, Cris? Você colocou o fermento, é o que traz aí a forma do bolo, né? Vamos fazer com que essa união somente cresça. E o sal, né? A palavra sal, né? A palavra salário. O sal é tão importante que salário vem de sal. Incrível. Né? Os pagamentos lá na antiguidade eram feitos com sal. Então, quando eu sou o sal da terra e luz no mundo, olha a minha importância, né? Forte. Se não é o salário que alimenta a galera, né? Por que é o salário que alimenta a galera? Porque o sal em si é o alimento. E se eu sou Sustento, sal, né? eu sou sustento, eu sou alimento. E olha só que legal, o meu sal mistura com o seu sal, mistura com o seu sal. Vira uma grande expande, salada. e vira uma grande salada. A exatamente. Fabi falou algo que, quando ela remeteu à luz, eu fiquei pensando muito nos profissionais que têm essa parte mais curativa, integrativa, que isso é o futuro, Cris. O que você comentou aqui é o futuro. Não tem mais como médico atuar sozinho, como administrador atuar sozinho, como terapeuta atuar sozinho. Não há mais como. A gente está num ponto da humanidade que é um ponto de sombra em muitos lugares. Muitos lugares de sombra, muitos lugares de desespero, muitos lugares em que as mães, quando chegam para mim, pobre do meu marido, porque eu passo tudo que eu vi no dia, eu pego todos as coisas, questões mais difíceis e eu passo para ele para me desabafar também, porque não é fácil você estar atrás de uma mesa, ou numa maca, ou numa forma qualquer de terapia, e você absorver toda essa carga e essa energia, e para onde eu vou colocá-la? Porque a gente pode até passar para eles um pouco de luz, um pouco de esperança, um pouco de calma, vamos ver, né? Meu filho não fala, tá com 7 anos, mas calma. Vamos ver o que a gente pode fazer, vamos trabalhar, vamos chamar ajuda. Que terapias ocupacionais a gente pode oferecer? Que terapias eu posso incluí-la? Não Na precisa medicina ficar preocupada, só. porque na verdade você está dando para o seu esposo uma missão maravilhosa, que ele também está te terapiando. Isso é né? verdade. Então isso é muito louvável. Eu acho que a gente honroso. como vocês falaram, a gente acaba aproximando pessoas com os mesmos propósitos. Sejam eles cada um no seu, né? E quem cuida precisa ser cuidado. Exato. Então, isso é muito bacana, porque apesar de você ter o seu dia, né, que vocês também, como terapeutas, né, vão receber aquelas demandas, você sai no fim do dia, você não sai menos, você sai mais. Pelo menos essa sensação que eu tenho no meu dia a dia. Né? Hoje eu atendo no SER, que é um centro de referência na Praia Grande, né, onde tem eu e mais um neurologista. Tem terapeutas maravilhosas, tem uma administração, tem uma prefeitura por trás de tudo isso. E quantas famílias passam por ali, quantas famílias são atendidas ali. E a impressão que eu falo, né, eu até fico bem emocionada, porque parece que quanto mais a gente ajuda, mais a gente cresce, mais a gente evolui, mais a gente vê as coisas de uma maneira diferente, né? Dividindo que multiplica. Exato. Tipo, eu não vejo hoje um problema como eu via antigamente. Eu vejo um problema como algo que eu preciso resolver de uma maneira madura, mas não mais porque a gente tem contato com outras pessoas, de outros, né,
de todas as questões, enfim. Então, o que eu conversei com a Fabi também, antes de aceitar o convite de hoje, é que muitas vezes a gente tem umas limitações muito grandes na medicina. E, igual eu comentei sobre um paciente que está até vindo lá no ser mesmo, né? Que tem passado por umas questões muito delicadas. E a gente vê que chega um ponto que, o que mais eu faço? Vou ter que pedir ajuda para os universitários. Né? Porque a risperidona, a quetiapina, a fluoxetina, a terapia sendo feita, a mãe ali presente. Isso tudo que estava ao seu alcance, né? Mas e o que eu faço? Se a criança entra comigo e ela fica de costa para mim, a consulta toda. Você faz barras de axis. Também. Vamos conversar mais sobre. Você faz barras de axis, que é uma terapia, como a constelação familiar, é uma terapia breve e que você vai desbloquear pontos energéticos na cabeça dessa criança. Vou levar a Cris lá para ti. E em barras de axis, diferente de outras terapias que é preciso ter uma conversa, uma interação muito forte, pessoa atendida e aquele que atende, em axis não é preciso. Se a pessoa que você está atendendo não quiser falar uma palavra, ela não precisa. Porque a gente vai trabalhar com o campo energético, que sabemos aqui que é poderosíssimo, né? Uhum. Então, se a pessoa quiser falar a sessão inteira, ela pode, mas se ela quiser ficar quietinha lá no mundo dela, ela também pode. E como tem, né, Cris? Né? Acredito que deve ser uma dor tão profunda, tão... Às vezes até não difícil quer de falar, externar, né? Exato. E por isso que ninguém consegue e acessar. Às vezes nem a pessoa consegue identificar o que está rolando com que ela. se não trouxer a consciência, não, mas uma criança... né? A gente adulto já é difícil trazer certas coisas à consciência. Eu queria muito ficar mais 3 horas com vocês, porque eu sabia que ia passar assim. Mas a gente tem 5 minutinhos para encerrar. Então, eu gostaria que vocês dessem as considerações finais, a Beth, a Cris. Mas, em especial, Bruna, antes da gente encerrar, eu gostaria que você também falasse sobre a clínica de repouso, porque é um outro assunto que a gente não conseguiu abranger hoje, mas teremos próximas oportunidades. Com certeza. Então, a gente tem 2 residenciais, né, para idosos, que é os antigos casas de repouso, né? Os mais antigos ainda, asilos, que hoje a gente sabe que não é o nosso propósito. Foi uma missão dada ao meu esposo, né? Então, quando eu já conheci ele já estava com esse caminho. Ele é da enfermagem, tem toda uma trajetória de hospital e foi sucedido a ele uma paciente, na verdade, com quem ele conseguiu fazer essas 2 unidades atualmente na Praia Grande, onde a gente tem incrível. Aproximadamente aí uns 20 idosos, né? Que lindo. 20 idosos, 20 famílias, né? 20 crianças. 20 mundos. 80 anos. 20 crianças grandes, né? Que têm as suas dependências, têm as suas limitações. E acho que quando a gente fala de... E aí unir o útil ao agradável, né? Porque eu da neurologia, o Bruno do cuidado de enfermagem. Então, foi algo que a gente... Realmente, hoje a gente tem um diferencial, né? A clínica chama Life Care, fica na Praia Grande e tem tido muita referência, tanto de próprios colegas neurologistas, como também de boca a boca, né? Deixa o contato de vocês para quem tiver contato. interesse, né? Procurá-los, enfim. Com certeza. E aí eles entrarem em contato, quem tiver essa necessidade também, mais um braço aí para pedir ajuda, Com né? certeza. Muito obrigada, Fabi. Obrigada mesmo pelo convite, obrigada por fazer a gente se sentir tão bem aqui no seu Pode Ir. Que lindo. Estamos juntos. No nosso pode ir. Ai, até respondi pela família, mas é no nosso. Porque a casa é de todo mundo, por isso pode ir, né? Pode ir, pode vir. Pode voltar, legal. pode ficar. É isso aí, Cris. Beth, me dê suas considerações finais. Eu também tenho muito a agradecer. Eu falo muito que tudo nessa vida é energia. Ninguém se junta por acaso, ninguém se vai por acaso. Hoje foi para mim uma surpresa. Segurando Boa, um pouco, espero. muito, porque eu estou segurando para a emoção não ficar aí muito latente, porque essa parte é muito linda.
Tem muita coisa boa, né? Eu tô apaixonada. O marido chorar o marido da Beth, eles têm uma academia de esportes. É, Olha, fala dessa temos. academia. E assim, é onde as coisas se conectam, né? A Bruna, ela trabalha especialmente com criança. Eu entrei na vida da Bruna para cuidar da clínica dela, né? Pela minha formação em administração e poder apoiar. E foi uma conexão muito grande, muito rápida. Eu digo que foi uma rapidez a nível de luz. E eu tenho uma academia. Meu marido é professor de jiu-jitsu. A gente tem uma academia que fica no bairro de Samambaia, a periferia de Praia Grande. E ele nasceu de um sonho do meu marido de ajudar as crianças, né? Infelizmente, a gente não conseguiu o apoio para que ela fosse gratuita, mas nós temos ali um misto, né, de tentar ajudar a todo mundo, aquele que pode paga, aquele que não pode, a gente dá um Oferecer jeito bolsas, né? Isso, para olha, ele poder patrocinadores, continuar. Por favor, entre em contato. Fala o nome da academia. Ela se chama Meister, consegue localizá-la pelo Instagram através do Meister, BJJPG. E a gente trabalha muito com criança e algumas delas já vinham para a gente com o autismo ou o TDAH. Meu marido fez uma especialização justamente porque ele viu essa necessidade. E aí todo mundo se junta, né? Então, entra ele com o conhecimento dele, entra eu com as minhas terapias. Eu cuido da parte administrativa, mas ao mesmo tempo vejo o que eu posso ajudar. E a clínica deles, para mim, foi maravilhosa. Ver como se cuida o idoso lá dentro. E eu até brinquei, eu falei, eu vou lá para almoçar e jantar, porque é a coisa mais linda. Eu acompanho o Instagram deles e você vê o cuidado. E isso é muito um preconceito, né? Sim. O medo da família. Sim. E quando você entra e você vê, e olha que eu nem tenho pais ainda nessa condição, mas que já acalenta o coração, né? Isso é bom, né? Aquele acolhimento, né? Que é o que a gente mais está precisando ultimamente. Sim, né? amor. Acolher, É o amor. Isso. Foi o amor que trouxe nós foi o até amor aqui. que nos juntou. E aí, você também, Cris, pode finalizar, minha linda. Gratidão. Tô feliz demais de ter vocês aqui com a gente. Não só dizer que é sempre uma alegria estar aqui, amo fazer isso, amo conversar sobre terapias. O Instituto Maná funciona no Gonzaga, em Santos, está sempre de portas abertas. A gente tem inúmeras terapias, inúmeras medicinas, especialmente as medicinas sagradas. Então, Instituto Maná, no Instagram. É só chamar, a gente conversa. Pode ir, pode vir. Gratidão. Obrigada, gente. Lindo. Que episódio rico. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.